A gente pode dizer assim, que a intolerância ela se caracteriza, né, como um conjunto de atitudes ofensivas, né, ações ofensivas a diferentes crenças e religiões. Em alguns casos extremos, né, essa intolerância ela pode se traduzir em perseguição, em ataques, não é? Mas quando a gente está falando de racismo religioso, nós estamos querendo sair um pouco, vamos dizer, dos fatos em si e chamar atenção para um sistema opressor. Intolerância religiosa ou racismo religioso mata. O racismo mata. É assunto urgente e que deve ser tratado como tal. O Futuro se Equilibra de hoje vai em busca de uma reflexão sobre os impactos do racismo religioso na educação e como ele dificulta o caminho para a equidade. Eu sou a Tatiana Clix, seja bem-vindo e bem-vinda. Tiffany Odara é uma mulher negra, trans, que mora em Lauro de Freitas, município próximo de Salvador, na Bahia. Ela carrega consigo os marcadores de raça e gênero. Se você ouviu o nosso último episódio, vai lembrar o que eles podem significar na vida de uma pessoa. Se ainda não ouviu o episódio sobre interseccionalidades, é só procurá-lo lá no feed do podcast. Falar sobre equidade passa por entender o que são esses marcadores e como eles interagem nas vidas das pessoas. A Tiffany precisou sair da escola por conta da intolerância religiosa. Voltou algum tempo depois e se tornou pedagoga. Vamos ouvir um pouco mais sobre a história dela. Quem interpreta é a Ana Paula Black. Eu sempre fui uma criança de terreiro. Tenho tias, tios e outros familiares e alorixás iniciados do candomblé. Mas o que mais me fazia ficar no terreiro era minha avó, a saudosa Judete Ardolo da Silva, que fundou o terreiro Oiamatamba, do qual hoje eu sou responsável aqui em Lauro de Freitas, na Bahia. No ambiente educacional que eu cresci, não tinha abraço ou comunicação, tinha violência. E eu respondia também da mesma forma. A iniciação é um processo muito particular. É por meio dela que eu me conecto com a minha ancestralidade. E foi a minha iniciação que me levou a ser quem eu sou hoje. A me descobrir no meu verdadeiro eu. Mas não foi fácil, não. Na época, minha mãe chegou a conversar com a direção da escola que eu estudava, mas eu não tive apoio nenhum. Quando eu precisei faltar às aulas por cerca de um mês por conta do meu recolhimento, só a professora de história entendeu. O que eu sofri nesse período nada mais foi do que racismo religioso e outras violências também. Era tudo tão grande e foi aumentando cada vez mais que eu não encontrei outro jeito senão de sair da escola. Aí fui cuidar de minha avó, de quem eu cuidei até o fim de sua vida, aos 98 anos. Eu acabei ficando 3 anos longe da escola regular. Durante esse tempo, encontrei professoras e professores que me incentivavam a retornar. Nas minhas aulas de contação de histórias, uma professora, a Eliana, fez uma intervenção sobre a importância da educação e eu fui convencida de que era a hora de voltar para a escola. Como era de se esperar, eu continuei tendo embates, mesmo que em outra escola, em outra cidade. Meu turbante branco incomodava os outros. Mas apesar desses trancos, eu consegui concluir o ensino médio. E de lá pra cá eu botei na cabeça que eu precisava ser educadora. É o que eu persigo desde então, mesmo sendo rejeitada pela escola. Tive e tenho paixão pela educação. E na universidade, ali eu também sofri violência, preconceito, racismo religioso. As minhas indumentárias, meu turbante, meu fio de contas incomodavam os outros. Até mesmo uma professora chegou a dizer com cara de nojo que pessoas como eu não deviam estar na faculdade. Deviam estar onde, então? Eu acredito na educação. Essa minha postura vem também do apoio que eu recebi pelo caminho. Nem tudo foi extremamente ruim. Minhas amigas trans que morreram, que estão presas, que estão fora do Brasil, me dizem que eu serei o orgulho delas.
Uma delas me disse que se via em mim. No mesmo espaço onde eu ouvi de uma professora que não devia estar ali, eu encontrei a Simária, mulher negra e de candomblé, que me dizia o quão importante era reafirmar minha identidade. Teve a professora Cláudia, que segurou a minha mão quando tive depressão. Nem tudo foi desamparo no fim. Eu ainda encontro dificuldades para encontrar um emprego. As escolas particulares não querem me contratar. Eu espalhei meu currículo e quando chego para a entrevista, as pessoas se espantam. Isso é doloroso. Meu título acadêmico não me blinda de violência, racismo, de preconceitos e nem me dá passaporte para nada. Hoje eu sou mãe de uma criança de 7 anos, que também é uma criança de terreiro. Aos 5 anos, ele sofreu os mesmos preconceitos que eu. Mas, quando ele precisou falar sobre as suas crenças na escola, a professora me convidou para explicar algumas coisas a ela, porque ela precisava rever a sua trajetória como educadora. A barbárie e a truculência desse espaço chamado escola atravessaram o meu corpo. Eu não quero que a minha história seja anônima. Eu quero que as pessoas possam buscar meu nome e saber que eu existo, que eu tenho marcas de superação no corpo. Hoje, eu me vejo como um corpo de possibilidades. A história de Tiffany não é a única no Brasil. Muitas crianças sofrem preconceitos em suas escolas por causa de sua religião. A Lei nº 9.459, de 1997, tipifica como crime qualquer tipo de discriminação. Artigo 1º. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então é crime. É crime, mas infelizmente ainda acontece. E essa conversa se propõe a entender melhor essa realidade e trazer caminhos para combater o racismo religioso. Mas antes, vamos fazer uma pausa para ouvir um recado. Oi pessoal, Juan Oliveira por aqui. Vamos fazer uma pausa nesse episódio só para um recado rápido. A família de podcasts do Porvir está crescendo. Mais cedo esse ano, eu e a jornalista Marta Vancini apresentamos o De 0 a 5, um podcast para falar sobre os impactos da pandemia na primeira infância. Essa primeira temporada tem 5 episódios e, assim como o futuro se equilibra, você pode ouvi-lo nos principais tocadores de podcasts. Ouve lá e depois comenta nas redes sociais do Porvir o que você achou. Obrigada, Juan. Lá no comecinho desse episódio, você ouviu a Macaé Evaristo, vereadora de Belo Horizonte, ex-secretária municipal e estadual de educação. Ela foi titular da extinta Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, a SECADI. Com ela, nós conversamos para entender um pouco mais sobre como a intolerância religiosa impacta a vida escolar das pessoas. O que a gente percebe é que o racismo ele também está presente dentro da instituição escolar. E, portanto, esse racismo ele vai, atingir, muitas vezes, crianças e jovens, estudantes, em função das suas crenças e da forma como escolheram para se relacionar com o sagrado. Então, o processo de preconceito e discriminação contra as religiões de matriz africana, ele tem levado a tensões e conflitos no ambiente escolar. Tem levado a tensões e conflitos porque a gente vive no Brasil ainda um racismo religioso estrutural que quer apagar a história e cultura africana dos afro-brasileiros nos currículos escolares, e isso muitas vezes é aprofundado por segmentos da sociedade brasileira que eu considero segmentos fascistas, que incitam o ódio, incitam a intolerância e atentam, inclusive, contra a vida das pessoas que professam a religião de matriz africana. A educação brasileira já tem um instrumento de combate ao racismo que, por consequência, pode colaborar com a diminuição do racismo religioso. Trata-se da Lei 10.639,
promulgada em 2003. É ela que institui, além do dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra nos calendários escolares, e que também estipula o ensino da cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas. É um conteúdo que serve para todos, desde estudantes até professores e professoras. Depois, em 2008, a Lei 11.645 ainda ampliou a discussão, incluindo a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena, um passo a mais no combate ao racismo. A gente enfrenta dificuldades que vão do âmbito da gestão pública, né, de gestores que são racistas, que não se comprometem efetivamente com a implementação da lei, no sentido de fazer a devida formação dos professores, garantir a bibliodiversidade nos materiais pedagógicos, né, efetivamente levar para dentro da escola a história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares, como a gente enfrenta ainda, né? Muitas vezes o racismo que vem por meio de trabalhadores em educação. Outra legislação que pode apoiar o combate à intolerância religiosa nas escolas é a Lei de Diretrizes e Bases, que traz um trecho relacionado ao ensino religioso, no qual fica garantido o respeito à diversidade cultural e religiosa no Brasil. O ensino religioso deve ser oferecido nas escolas públicas de ensino fundamental, mas a matrícula é facultativa. A gente não tem que silenciar sobre as nossas relações com o sagrado, mas nós precisamos garantir a laicidade. E, para mim, a garantia da laicidade, né, eu tenho questões em relação ao artigo que está lá na LDB, que diz que a gente tem que, na escola, ofertar o ensino religioso. Porque eu acho que essa é uma opção bastante particular, né? Mas se está dito lá, eu acho que esse espaço tem que ser um espaço, né, primeiro para o estudo da história, um pouco mais da história e da formação das diferentes religiões, mas mais do que isso, esse pode também ser um ambiente de escuta e de promoção do respeito às diferentes religiões, de respeito às diferentes religiosidades e também, inclusive, do respeito àquelas pessoas que são agnósticas, que nem têm religião e nem querem ter, né? Eu acho que essa possibilidade da escuta, porque muitas vezes é comum, você chama um padre para ir na escola, você chama um pastor para ir até a escola, mas dificilmente a gente chama uma mãe de santo para ir à escola, um pai de santo, um sacerdote espírita para ir a uma escola. E eu acho que a gente tinha que usar, né, a mesma medida, né, a mesma medida. E talvez também olhar muito para as nossas crianças, né, e para os nossos estudantes. Ouvir um pouco o que eles têm a dizer sobre isso. Um pouco como é que é essa vivência, essa experiência de relação com o sagrado na vida de cada um deles. Lutar contra a intolerância religiosa é defender a democracia. Conhecer a história de outras religiões é um jeito de impedir que ataques aconteçam e também uma forma de criar consciência nas pessoas. E tudo isso tem a ver com educação. A Macaé, que é professora, nem sempre teve clareza sobre os preconceitos relacionados a religiões de matriz africana e quanto isso também é uma face do racismo. Eu sou uma mulher negra, nasci no interior de Minas, numa cidade de minoria negra, em que as religiões de matriz africana eram muito oprimidas, né? Eu lembro na minha infância, eu tenho até hoje a memória de uma mulher negra, muito elegante, ela estava sempre de branco, e eu me lembro da narrativa na cidade sobre essa senhora, né? Que era uma pessoa da qual a gente não deveria se aproximar, ou com a qual a gente não deveria conversar. Eu demorei muitos anos da minha vida para entender o significado disso, né? Eu fui criada no catolicismo pela minha família e só muito tempo depois, a partir, né, de educação e de sair dessa cidade do interior e aí conhecer as religiões de matriz africana, é que eu começo a olhar para essa minha trajetória e perceber como que essas construções elas vão se dando, né?
O Futuro se Equilibra é uma iniciativa do Porvir, a principal plataforma sobre inovações em educação do Brasil, e conta com o apoio do Instituto Unibanco, que atua na melhoria da educação no nosso país. Eu sou a Tatiana Clix e roteirizei esse episódio junto com o Juan Oliveira, que também atuou na produção junto com Larissa Werneck e Gabriela Cunha. A edição de som é do Gabriel Reis. Um agradecimento especial a Tiffany Odara por ter compartilhado conosco a sua história de vida. A gente espera que você continue inspirando muita gente à sua volta. Obrigado também a Ana Paula Black pela interpretação. Voltamos daqui a 15 dias com um novo episódio de O Futuro se Equilibra, para pensarmos e refletirmos sobre equidade na educação. Não deixe de compartilhar esse episódio com outras pessoas. Isso é importante para nós e nos ajuda a crescer. Muito obrigada pela escuta.